Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para a nossa aula de análise e planejamento. Nesta aula a gente vai fazer análise de dados a partir dos relatórios do PEC e vamos fazer um simulado de um planejamento de coleta de citopatológico. Tá? Então, nós vamos lá em relatório, solicito o relatório de indivíduos da unidade, que são acompanhados pela unidade. Nessa parte aqui, onde identifica os usuários através da faixa etária, nós vamos fazer o cálculo das mulheres que fazem parte do indicador de citopatológico. Então, nós sabemos que para a coleta de citopatológico, as mulheres precisam ter de 24 a 64 anos, ou de 25 a 64 anos. Então, para que nós possamos fazer o levantamento dessas mulheres, eu vou pegar aqui a fileira dos femininos e vou começar a contar. Essa fileira de 24 aqui, de 20 a 24, a gente não conta. Por quê? Porque o sistema lê 23 anos, 11 meses e 29 dias. Então, para nós, esse dado não interessa. Então, vamos começar a contagem a partir daqui. Vou pegar a calculadora, eu já fiz as contas aqui, tá? Mas você vai pegar, ó, 93, 154, 184, 165, 162, 102, 61, 47 e 35, que é a última faixa etária nossa aqui, tá bom? Então, deu um total de 841 mulheres para fazer a coleta de citopatológico. Aí a enfermeira começa a desesperar. Quando começa a desesperar, eu digo, respire. Respire fundo, porque é possível, tá bom? Então, primeira coisa, vamos entender o que diz o indicador, né? Como que a gente vai fazer esses cálculos entendendo o indicador? Então, primeira coisa que o indicador diz é que esse total de mulheres deve ser feita a coleta a cada 2 anos, certo? Então, até 2 anos eu preciso coletar todas essas mulheres. Então, se eu tenho que coletar essas mulheres em 2 anos, eu vou dividir aqui por 24 ou vou dividir por 2. Se eu divido por 2, eu sei que eu vou ter o resultado por ano. Então, no meu ano, eu tenho que atender 420 mulheres. Aí vocês continuam aí se descabelando. Como que eu vou atender 420 mulheres? Calma, respira mais um pouquinho. Se eu pegar aqui essas 420 mulheres e dividir por 12 meses, 420 dividido por 12 meses, eu vou ter que atender no mês 35 mulheres. Aí você já respira aliviado, certo? Por quê? Porque eu consigo em 35 mulheres por mês, com certeza. Mas aí nós temos que avaliar outra coisa também. Como que está a pactuação das coletas de citopatológico no município? A unidade de saúde está disponível essas 35 coletas por mês? Se não estiver disponível, você tem que fazer o seu planejamento em cima do, do número que está pactuado pelo município de vocês, tá? Então, é mais um desafio que vocês precisam ter. Mas, se você fizer por aqui, já vai adiantar bastante. Você entende que se você atender 35 mulheres coleta de citopatológico, você está fazendo 100% do seu número, ou seja, você está atingindo mais do que a meta, porque aí você estaria atingindo 50%.
E aí você fica 10% a mais do valor total, entendeu? É sempre importante você estar acima do valor da meta. Por quê? Porque às vezes a mulher vai ter uma intercorrência, ou a menstruação desce, ou, ou faltou por algum outro motivo, e aí você não fica abaixo da meta dos 40%, tá? Outra coisa que nós precisamos analisar é quantas coletas um enfermeiro consegue fazer no período. Em média, um enfermeiro consegue fazer até no máximo 7 coletas. Eu sei que é muito puxado, mas entre 5 e 6 é um número razoável para fazer coleta. Então, se nós pegarmos essas 35 mulheres e dividir, se a gente pegar 6 coletas por período, vai dar 12, né? Então, se a gente dividir por 12, vamos ver quantos dias de coleta. Olha, 3 dias de coleta para que você consiga atingir a meta 100%, tá? Então, é bem possível de se fazer, aí é uma questão de organização interna, e aí nós vamos para o planejamento para vocês entenderem como que a gente vai fazer essa organização para chegar nessa meta aqui. Então, como seria o planejamento estratégico desses números que nós fizemos, desses cálculos que nós fizemos aqui? O planejamento estratégico seria indicador, o objetivo é o indicador de citopatológico, ou seja, aumentar o indicador de citopatológico. Aqui a gente consegue, a partir dessa avaliação que vocês fizeram aí, dá para atingir 100%. Mas aí eu tenho que avaliar também quanto que está o indicador do meu município. O meu município está a 10%, está a 20%, entendeu? Então eu vou aumentar em quanto aqui? Se eu estou a 20%, para me atingir os 100%, eu tenho que fazer 80%, certo? Aí vocês vão colocar o total da meta de vocês. Sempre pense em colocar uma meta que seja possível para a unidade. Por isso que tem que fazer os cálculos direitinho, sentar com a equipe discutir qual é a melhor maneira. Ah, não, 80% é muito. Não, então vamos fazer 50% nesse quadrimestre. E aí vocês vão definir quantos por cento vocês vão procurar aumentar, tá? Então, tudo precisa de ser analisado, todos os dados, a condição da equipe, o material, todas essas coisas a gente precisa levantar para se definir uma meta, tá? E sempre o prazo é o quadrimestre. E aí, quando for no próximo quadrimestre, vocês refazem esse planejamento, tá? Aqui no caso, não é gestante, é citopatológico. Aqui eu vou colocar, vou tirar só o planejamento estratégico da unidade, que aí pode ser de todos os indicadores, que o ideal é que vocês façam de todos os indicadores, tá bom? Agora vamos ver como é a organização para o plano de ação para que a gente possa atingir a meta, tá? Então, primeira coisa que nós precisamos já fizemos essa etapa de levantamento de dados, tá? Então, aqui, mulheres em idade de coleta do
Patológico. Atendidas na unidade. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi organizar o levantamento de dados e sentar com a equipe para poder ver como que define as metas, tá bom? Então, o responsável é sempre o enfermeiro. E aí vocês estipulam um prazo para levantamento desses dados, porque esses dados eles podem ser colhidos pela lista, pelos prontuários, pelas fichas de cadastro dos agentes comunitários. Aqui nós fizemos de uma maneira bem simples, pegando o que está lá no sistema, tá? Mas para que seja completo, vocês podem pegar de todos esses dados. Por quê? Porque às vezes o agente comunitário de saúde ainda não lançou no sistema algumas mulheres. Então você precisa fazer o levantamento de tudo para que você possa definir bem o seu numerador, tá bom? E aí vocês definem uma data de início, sempre no plano de ação você tem que definir uma data de início e quantos dias para fazer aquela atividade. Depois que fizer, vai verificar se todas essas mulheres, tá? Se todas essas mulheres, se elas têm cadastros, se ela tem os 3 cadastros, que é o cadastro territorial, o cadastro individual, se foi atualizado e se ela tem os cadastros lá, a atualização do cadastro simplificado, que é lá na aba cidadão, tá? Quem faz esse registro é a recepção, tá bom? Então, verificado isso, se todos têm, se estão, eu até coloquei aqui uma ordem diferente, porque eu estava fazendo um teste com um grupo, então a gente colocou uma ordem diferente. Pode sim você fazer uma ordem um pouco diferente, tá? Só que vocês precisam entender que precisa ter os cadastros e todos estarem atualizados. Outra coisa que vocês precisam é lançar essas mulheres todas numa planilha de Excel. Por quê? Porque quando você lança ela na planilha, você vai acompanhando quantas mulheres ainda faltam, né? Quem que já fez, quem fez no ano passado. Então, vocês devem ter uma lista aí, quando vem o resultado de exame. Vocês lancem todas elas, como já fez, e lá tem os períodos direitinho. Provavelmente a gestão, ela faz dessa maneira. O importante é que vocês tenham em mente que o plano de ação segue uma sequência de trabalho, tá? Então, aqui é fazer os cadastros, quem não tem cadastro, lançar lá no cidadão, vincular, sempre na hora de vincular aqui tem que vincular conforme o cadastro individual, para que nenhuma das outras equipes, mesmo que essa mulher ela seja de uma outra unidade de saúde, mas que ninguém perca o valor que virá por conta de vincular, desvincular, vincular, desvincular, tá? Então, sempre vincule ao cadastro individual, porque quem tiver o cadastro individual dela vai receber esse recurso e o recurso vem para o município, ninguém perde. Lança na planilha os cadastros, aquelas que forem chegando na unidade de saúde, vocês vão lançando, né? Conforme elas forem chegando, porque tem aquelas mulheres que vêm espontaneamente para fazer a coleta, e aí tem que lançar os cadastros, 3 cadastros, tá? A não ser que ela não seja da área de influência, tá? Ignorem aqui gestante, sempre nós estamos falando de citopatológico. Então, a gente tem que fazer toda essa sequência aqui para que essas mulheres sejam atendidas e a gente não perca. Depois que é feito
a parte de cadastros, né? Aí o que nós vamos fazer? Aí vem a parte de agente comunitário de saúde. Ele vai fazer um levantamento de todas as mulheres do ciclo menstrual. Para quê? Para que fique mais fácil de agendar essas mulheres, para a gente perder o número menor possível de mulheres na hora de fazer a coleta de citopatológico. Feito isso, aí se faz o pré-agendamento dessas mulheres. Óbvio que a gente precisa também, junto a essa coleta da data da última menstruação, a gente precisa também fazer o convencimento delas de fazer a coleta. E avisar, olha, eu vou pré-agendar e vou te avisar quando você tem que fazer a coleta. Por quê? Porque você pode agendar o ano inteiro. Deixar a sua agenda pronta para o ano todo. E aí os agentes comunitários vão só avisando, olha, esse mês você vai ter a coleta tal dia, né? Aí um outro grupo, vocês vão fazer a mesma coisa. Na hora lá de fazer aquelas contas, você também pode ver quantas mulheres vai ficar para cada agente de saúde por mês. Porque aí ele vai organizando essas mulheres e vai também fazendo a questão do convencimento. Ah, esse mês eu não consegui convencer essa, mas eu convenci essa outra, entendeu? Então aí vocês vão se organizando dessa maneira. Feito isso, aí nós vamos para a parte prática, né? Aí vocês vão colocar aí as atividades internas, que fazer o recebimento dessas mulheres, né? São atividades que vai no plano de ação. É o acolhimento das mulheres dentro da unidade de saúde, quando ela chega. Então, quem que vai fazer recepção? Segunda etapa é fazer o preenchimento do questionário e o preenchimento das lâminas, que são os técnicos de enfermagem. Depois conduzi-las para a sala de espera. Aí na sala da enfermeira aí vai fazer a coleta de citopatológicos e as orientações. E aí depois vai informar que assim que o resultado estiver pronto, o agente comunitário vai informá-la de que já chegou. Ou então você vai dizer, olha, em tantos dias, que aí cada município tem pactuado um prazo, né, que o laboratório entrega, 15 dias, daqui 30 dias você retorna para ver o resultado. Outra coisa que vocês podem planejar é um dia específico só para fazer a entrega de resultado, aí o enfermeiro consegue fazer em torno de 9 mulheres, 9 por período, 10 por período, que é só entrega de resultado. Aí cada enfermeiro vai ver a sua realidade. Eu consigo? Não, não consigo, entende? E aí vocês vão marcar também, vai colocar também no plano de ação essa entrega do resultado. Aí você define um único dia. Então, por exemplo, se você tem uma coleta do mês passado, lembra que você tem três dias para fazer coleta, um dia você vai deixar, um dia do mês você vai deixar para fazer a entrega de resultados. Então, para citopatológico, você vai ter uma consulta por semana, um dia específico por semana, só para atender o indicador de citopatológico. Ou seja, lhe restam mais 4 dias para você atender os demais, né? Mas isso aí é dividido. Então, hipertenso diabético geralmente fica com o médico, já desafoga bastante o enfermeiro. Da mesma forma que o citopatológico fica para o enfermeiro e desafoga o médico. Então, por isso é muito importante fazer o plano de ação.
que aí vocês vão colocar uma sequência lógica para cada atividade, tá? Para cada indicador. Mas sempre lembrar que os primeiros processos são sempre levantamento de dados, os cadastros, porque não adianta você fazer toda a ação em si e esses pacientes não terem os cadastros, tá? Porque aí não conta para o indicador. E aí sempre nós temos uma lógica de, de lançamentos, que é o que o Ministério exige, tá? Então, o que que precisa? Cadastro territorial é como o sistema lê. Cadastro territorial, cadastro individual. O cadastro aqui simplificado, aqui eu estou falando de ACS, mas aqui, no caso, se fosse de equipe, é o cadastro cidadão. As consultas. Aí as visitas mensais dos agentes comunitários, as buscativas de faltosos, quando necessário aqui são os acompanhamentos, tá? Que é marcação de retorno se precisar ou algum acompanhamento específico. Mas a ordem que o sistema lê é essa aqui, ó, cadastro territorial, cadastro individual, cadastro cidadão, as consultas, as visitas mensais de agente comunitário, principalmente dos indicadores, as buscativas de faltosos, tá? E os acompanhamentos que são necessários. Aí aqui são casos específicos, tá? Acamados, que são hipertensos diabéticos, idosos. Então, esses aqui, além da marcação de consulta, os acompanhamentos, tá bom? Então, essa é a nossa aula de análise de dado e planejamento estratégico e planejamento do plano de ação. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida, vocês perguntem lá no grupo Tira Dúvidas. Podem entrar lá no link da bio do Instagram. As planilhas de acompanhamento estão disponíveis também através lá do link da bio. E não esqueça de deixar aí o seu like e fazer a sua inscrição no canal para que a gente possa ter mais conteúdos aí chegando para mais pessoas. A gente se vê na próxima aula.